Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Jujutsu Kaisen, Despertar Sem Limites. Capítulo 31. Satoru Gojo empurrou as portas da capela. Tamanai, todos os olhares se voltaram para ele. Como uma gota de água fria em óleo quente, a sala de aula inteira explodiu em caos. O que está acontecendo, Rico? É seu namorado? Ele é tão bonito. Ele é super alto. Ei, tire esses óculos de sol. As meninas não correram até ele. Em vez disso, elas se aglomeraram ao redor de Rico Amanai, conversando animadamente. A aparência de Gojo era uma coisa, mas até a professora se aproveitava da autoridade dela. Aliás, aquela era uma escola só para meninas. Apenas o rosto de Rico Amanai ficou pálido. Parecia exatamente como na escola, quando seu envergonhado irmão mais velho gritava seu nome na frente dos colegas, gesticulando enquanto corria até ela. Conforme ele se aproximava, tudo o que ela queria fazer era cobrir o rosto e correr. É uma emergência então, desculpe por isso. Gojo tirou os óculos escuros, revelando deslumbrantes olhos azul e celeste. A comoção ao redor dele se intensificou instantaneamente. Com um sorriso radiante, ele cumprimentou os alunos e professores enquanto passava pela multidão e parava em frente a Amanai. Não se empolguem, droga. Rico Amanai disparou, abandonando todo o controle. Eu já disse várias vezes para vocês não aparecerem na frente de todo mundo. A usuária da maldição está se aproximando. Descubra o resto você mesma. Gojo a pegou no colo com uma das mãos e saltou em direção ao telhado. Estamos indo direto para o colégio de feitiçaria. Rico Amanai parecia relutante. Até que Gojo disse, você não quer que seus amigos se envolvam nisso, quer? Gojo correu pelos telhados com Amanai a reboque, chegando rapidamente ao ponto de encontro. Os outros ainda não haviam chegado. Ao colocá-la no chão, seu corpo congelou. Ele a puxou para trás de si, um homem com cabeça de saco de papel estava no caminho deles. Meus 30 milhões. O homem do saco de papel murmurou baixinho. Ele finalmente a encontrara. As coisas não pareciam boas do outro lado, então ele precisava agir rápido. Duas cópias idênticas saíram de seu corpo, formando uma formação triangular que o cercava. Gojo soltou um suspiro irritado. Eu realmente não entendo. O que essa garota tem de tão especial? Uma atrás da outra. Ele levantou a mão para o céu e ativou sua técnica. Estrondo. Os dois avatares foram sugados para cima e colidiram um contra o outro em alta velocidade. O impacto enviou ondas de choque em todas as direções. Eles derreteram como cera, desaparecendo em segundos. O que sobrou saltou para um telhado próximo, com suor frio escorrendo pela têmpora. Os dois clones desapareceram em um instante? Que diabos? O Shikigami desapareceu. Qual é o verdadeiro? Exclamou Rico Amanai. Eles não são Shikigami. São clones. E todos eles são os verdadeiros. Gojo se abaixou, protegendo a cabeça de Amanai enquanto desviava de um soco do homem do saco de papel restante, revidando com um punho. Mas o homem se recusou a recuar, optando pelo combate corpo a corpo. Gojo estalou a língua. Sua técnica às vezes era poderosa demais para ser usada a curta distância. Ele precisava ter cuidado com o alvo e ao mesmo tempo proteger Amanai. Gerenciar a energia amaldiçoada nessa situação era um incômodo. A técnica deste usuário de maldição pode criar até 5 clones, incluindo o original? Apenas 3 estavam ali agora, mas sob o escrutínio dos 6 olhos, o fluxo de energia amaldiçoada era cristalino. Pelo menos mais 2 clones estavam escondidos por perto. Ele pode escolher livremente qual será o corpo principal. Se o verdadeiro estiver em perigo, ele pode simplesmente trocar para um clone mais seguro. Uma técnica realmente irritante, como lidar com uma mosca zumbindo. Gojo estreitou os olhos. Você perdeu 2 clones ao mesmo tempo. Não pode formar mais nenhum agora, pode? Pelo menos não por enquanto. Técnica impressionante. Ainda não consigo entender por que você é tão fraco. Ele estava se preparando para acabar com isso. Como você conhece a minha técnica? O coração do homem do saco de papel afundou. Ele olhou para Rico Amanai novamente, sentindo uma vontade repentina de recuar. Que azar o seu, eu tenho uma visão excelente. Gojo tirou os óculos escuros e os levitou entre as palmas das mãos. O homem do saco de papel encontrou seu olhar e congelou. Um vazio se estendia diante dos olhos de Gojo morto e árido. Dezenas de globos oculares cristalinos e brilhantes flutuavam naquele espaço, com pupilas irregulares íris girando em direções diferentes, completamente caóticas. Uma sensação de exposição o invadiu. Seus pensamentos se turvaram. Sem dizer uma palavra, Suminamoto acenou com a mão e apagou instantaneamente um dos clones. Seu corpo brilhou como um borrão, aparecendo antes do próximo. Ele estendeu a mão, agarrou o saco de papel com firmeza, e fios de cabelo vermelho sangue perfuraram a parte de trás da cabeça do homem. Um brilho carmesim cintilou acima dele enquanto o homem congelava, com as pupilas se contraindo bruscamente. Sum parou por um momento, sentindo. O homem agora tinha ido embora. O homem do saco de papel saltou para trás, colocando distância entre ele e Gojo. O pânico tomou conta de seu peito. Ele olhou para Rico Amanai novamente, recuando mais um passo. Então ele ouviu uma voz. Minha técnica é uma convergência infinita. Tudo que se aproxima de mim desacelera cada vez mais, até que nunca mais consiga me alcançar. Técnica ilimitada, possui a força neutra do infinito. Uma vez ativada, qualquer coisa que vise o usuário fica presa em um estado de aproximação infinita, sem possibilidade de contato. Quando aprimorado, o ilimitado se torna uma técnica com o poder de atração azul. Ele está revelando sua técnica? O coração do homem do saco de papel disparou. Gojo apareceu diante dele num instante, segurando Amanai com um braço. Ele apontou 2 dedos para a testa do homem. E esta é a expansão divergente, a técnica invertida com força repulsiva, vermelho. Anunciar a técnica aumentou sua potência e elevou sua taxa de sucesso.
O homem do saco de papel instintivamente cruzou os braços e se inclinou para trás, preparando-se para o impacto. Mas depois de alguns segundos, nada aconteceu. Ele ouviu uma risada suave. Ele abriu um olho e um punho lhe atingiu a visão. No instante seguinte, ele foi lançado pelos ares. Achei que ia dar certo, né? Gojo zombou. Ele observou o corpo do homem derreter. Tic. Escapou de novo? Ele retornou. Uma luz carmesim brilhou violentamente. Sons de gorgolejo e deglutição ecoavam. Arrependimento e desespero brilharam nos olhos do homem do saco de papel. Ele poderia ter escapado. Se ao menos. Seus pensamentos pararam ali para sempre. O carmesim o envolveu completamente. Sua forma se remodelou. Sua altura aumentou visivelmente. Até que só sobrou o saco de papel. Tirando isso, ele parecia idêntico a Sun Minamoto. Sun assentiu, satisfeito. Com o pensamento, a máscara de papel se dissolveu em um vapor negro, fluindo de volta para seus cabelos. Novas linhas pretas se formaram em seu corpo nu, traçando um padrão tênue e abstrato de máscara de papel. É difícil dominar a técnica da maldição reversa se você não entende os fundamentos. Uma voz surgiu atrás. Gojo e Rico Amanai se viraram para ver quem era. Sun Minamoto estava ali, com as mãos enfiadas nas mangas. Sua gola havia caído, deixando seu torso meio exposto, com linhas pretas traçando seus músculos. Rico Amanai cobriu os olhos e espiou por entre os dedos. Cara pelado. Seu pervertido total. Ela rapidamente olhou nos olhos daqueles estranhos novamente e congelou, sua voz morrendo. Sun a ignorou. Gojo também estava olhando para as marcações, seu olhar demorando-se no padrão abstrato da máscara. Os dois trocaram um aceno e começaram uma discussão sobre técnicas reversas. Logo Suguru Geto retornou. Onde está o Kuroi? O quê? Ela ainda não voltou? Os três ficaram tensos. O que vamos fazer? Koroi, Koroi, gritou Rico Amanai, olhando para o celular em pânico. Sun olhou. Na tela havia uma foto. Misato Kuroi foi capturada. Que chatice, pensou ele. Capítulo 32. Desculpe, o erro foi meu, disse Suguru Geto, um pouco arrependido. Ele havia sido avisado para proteger Misato Kuroi. Subestimei o valor que Kuroi-san tinha para eles. Não é um erro tão grande, Satoru Gojo o tranquilizou. Sun Minamoto acrescentou, o alvo deles é Amanai. Ainda temos a iniciativa e Kuroi deve estar seguro por enquanto. Então vamos seguir o plano, levar Amanai Rico para o colégio de feitiçaria. Sun, você vai servir de isca para ela? Gojo se virou para ele. Sua técnica deve ser capaz de te disfarçar de Amanai, certo? Sun ficou em silêncio por um momento, depois assentiu. Seu olhar se voltou para Rico Amanai, e os três ficaram em silêncio. Como esperado. Espere, espere, gritou Rico. Eu vou com você quando o acordo for fechado. Porque eu ainda não confio em você. Gojo suspirou e esfregou a testa. Sério? Esse pirralho ainda faz birra numa hora dessas. Mesmo que você consiga resgatar Kuroi, e se... A voz de Rico falhou ao interrompê-lo, com os olhos abaixados. E se você não conseguir trazê-la de volta antes da assimilação? Eu ainda não disse adeus. Ela apertou a barra da blusa com a voz trêmula. Os três trocaram olhares. Os sequestradores provavelmente entrarão em contato conosco em breve. Se eles forem mais astutos do que esperamos, e trazer você diminuir as chances de Kuroi-san, ainda assim o deixaremos aqui. Agora, Sun, você vai se disfarçar de Amanai quando chegar a hora certa? Perguntou Gojo. Sun assentiu. Você concorda? Eu posso ir? Rico enxugou os olhos que de repente se iluminaram. Se você surtar no meio do caminho e implorar para voltar, não vamos aceitar isso, avisou Gojo. Prepare-se. Entendido. Tudo bem. Rico assentiu, segurando o celular com força, contanto que pudesse vê-la novamente. Às 21 horas, os sequestradores finalmente enviaram uma mensagem. Rico imediatamente abriu o celular. Eles querem se encontrar em Okinawa? Suas emoções se intensificaram ao olhar para os outros. Vamos rápido. Não entre em pânico, Rico-chan. Geto gentilmente colocou a mão em seu ombro, olhando em seus olhos. Não entre no ritmo deles. Enquanto você estiver seguro, eles não ousarão agir precipitadamente. Mas, Rico se forçou a se acalmar, não querendo atrapalhar o plano. Que tal eu ir lá e dar uma olhada? Sun se levantou. De dentro dele emergiu uma versão alta de Rico Amanai. Ela flexionou o braço, sentindo a força, depois bateu palmas e sorriu. A cada passo em direção à verdadeira Rico, seu tamanho diminuía, até que não houvesse mais diferença entre elas. Me dá seu telefone. Ela estendeu a mão. Rico, estupefata, entregou-o. Sun pegou o telefone, liberou a transformação e trocou um olhar com os outros. Eles estavam de acordo. Sua missão, explorar, enganar o inimigo e, se a oportunidade surgisse, resgatar Kuroi no local. O segundo dia da missão. Às 9 horas, Gojo e os outros chegaram em Okinawa. Rico, com os olhos inchados e visivelmente ansiosa, saiu correndo do aeroporto e deu de cara com Misato Kuroi, que estava ao lado de Sun. Ela cobriu a boca com a mão enquanto Kuroi corria e a abraçava forte. Obrigado. Geto disse a Sun. Não precisa. Protegê-la é nosso trabalho. Ainda assim, eu agradeço. Você é tão rígido, cara da franja estranha. Sun acenou com desdém. Geto apertou os olhos, mas não discutiu. Ele estava de bom humor. Você é rápido. Gojo se juntou a eles, dando uma cotovelada em Sun. Sem problemas. Eles ainda estavam sonhando acordados com o futuro quando os encontrei, disse Sun casualmente. Acabei com todos eles. Nada que valesse a pena interrogar. Matei alguns, soltei alguns. De qualquer forma, está quase tudo resolvido. Só falta escoltar Rico em segurança de volta ao colégio de feitiçaria até amanhã à noite. Ele bateu palmas, olhou ao redor do aeroporto e notou várias figuras suspeitas. Sua expressão se escureceu ligeiramente.
O que está acontecendo? Relaxe. Não somos os únicos em Okinawa, disse Geto, erguendo uma sobrancelha. Sun entendeu. Nesse caso, temos tempo e o lugar é perfeito. Vamos para a praia. Gojo passou os braços sobre os ombros deles. Estou dentro. Os olhos de Rico brilharam. A missão de resgate imediatamente se transformou em uma viagem turística. O clima tropical de Okinawa permanece agradável o ano todo, especialmente de março a maio e de setembro a novembro. Já era final de março, e o verão já havia chegado em algumas ilhas. E quando o verão chega, tudo gira em torno de praia, sol e areia. Quem recusaria? Sun vestiu uma roupa de praia, camisa e shorts cobertos de girassóis dourados. Os outros também usavam trajes de banho. Músculos, boa aparência definitivamente chamavam a atenção. Sentindo fome, Sun olhou ao redor e viu um vendedor de carrinho anunciando panquecas de lula grelhadas. Ele se aproximou, projetando uma sombra sobre a grelha. Atrás dela estava sentada uma mulher de uns 30 anos com um chapéu de sol, observando a multidão de vez em quando. Olá, uma por favor, disse Sun educadamente. Ela percebeu que ele a estava encarando e rapidamente abaixou a cabeça. Certo, já estou subindo. Claramente um agente de proteção do colégio de feitiçaria. Sun desviou o olhar para a grelha. A mulher soltou um suspiro baixo, colocou a lula coberta com farinha e ovo entre duas chapas de ferro e colocou-a para aquecer. O aroma logo despertou seu apetite. Ela abriu os pratos, a lula havia se transformado em uma panqueca fina e crocante. Acrescentou molho, dobrou ao meio, embrulhou em papel manteiga, enxugou a testa e entregou a ele. Muito profissional. Sun pegou o lanche, pagou e voltou para a praia. Ele o devorou em poucas mordidas, surpreendentemente saboroso. Talvez ele estivesse sendo muito paranoico. Ele relaxou em uma cadeira de praia, observando a maré subir e descer. O guarda-sol oferecia sombra suficiente, e a brisa do mar era fresca e salgada. Atrás dele, Rico e Gojo sussurravam conspiratoriamente. Quando ele relaxar, vamos apenas dar uma volta, e Hehe mal posso esperar para ver a cara dele quando o assustarmos. O mar. Rico avançou em direção às ondas, então se virou pela metade, arrancou sua faixa da cabeça e vendou os olhos de Sun. A tensão se dissipou imediatamente. Ele ficou ali sentado, com a expressão inexpressiva. Ela perdeu o interesse rapidamente. Gojo se aproximou e colocou os óculos escuros no nariz. Sun entrou na brincadeira fingindo estar apavorado. Ele se jogou na cadeira e revirou os olhos dramaticamente por baixo da faixa na cabeça. Travessuras típicas do ensino fundamental. Ah. Rico caiu na gargalhada. Vamos, senão a gente pega o tédio dele. Eles apontaram e riram, depois correram em direção à praia com o riso desaparecendo. Geto e Kuroi juntaram-se a Sun. Isso está virando férias. Tem certeza de que está tudo bem? Perguntou Kuroi baixinho. Aquele cara só está pensando na Rico-chan do jeito dele. Geto sorriu. Mesmo assim, já está na hora de voltarmos. Satoru. Acabou o tempo. Rico fez beicinho. Ug já? Geto, vamos embora amanhã de manhã, disse Gojo, dando desculpas casualmente. Geto se inclinou em voz baixa. Você está com sua técnica ativa desde ontem, não é? E também não pretende dormir esta noite? Tem certeza de que está bem? Seu tom ficou sério. Sem problemas. Gojo lhe deu um soquinho amigável no ombro e deu um passo para trás. Antigamente, desvendar segredos em jogos era muito mais difícil do que isso. Além disso, estou com vocês. Ele tirou os óculos escuros do rosto de Sun. Geto também olhou para Sun. O sujeito não se mexeu. Com os olhos escondidos sob a bandana, ninguém conseguia entender o que ele estava pensando. Sun também está a bordo. Gojo bateu palmas e sorriu. Então está resolvido. Geto olhou para Rico, que retribuiu o olhar com esperança. Suspirou e desistiu. Sim, quero andar de barco, comer takoyaki, ver baleias no aquário. Capítulo 33. Dia 3 da missão. 14 horas. Todos ainda estavam animados ao saírem do aquário. Rico Amanai pegou seu itinerário e riscou com entusiasmo o último item: observação de baleias. Agora então, para onde vamos agora? Eles já tinham ido à praia, andado de barco e visitado o aquário. Tudo na lista de recomendados por amigos estava marcado. De repente, ela se sentiu um pouco sem rumo, olhando para Misato Kuroi, depois para Sun Minamoto e os outros. Talvez isso tenha sido suficiente? Sun pegou o celular e acenou casualmente. A recompensa foi retirada. O encontro havia sido cancelado às 11 horas. Deveria ter sido uma boa notícia, mas deixou o grupo em um silêncio constrangedor. Mais de 3 horas se passaram desde então. Tudo o que restava agora era escoltar Rico Amanai em segurança de volta ao colégio de feitiçaria. Vamos voltar, disse Sun novamente. Era hora de encarar a realidade, fosse ela assimilação ou qualquer outra coisa que o aguardasse. Vamos lá. Obrigada a todos por me darem a graça nesses últimos dias e aguentarem minhas bobagens. Eu me diverti muito. Na base do Monte Inzan, o grupo retornou por volta das 16 horas. Ainda estava frio em março, a brisa trazia um toque do inverno persistente. Ao longe, o céu escurecera para um amarelo nebuloso, o pôr do sol se misturava à lua cheia nascente. O amanhã prometia ser claro. Desta vez, o caminho para a escola de feitiçaria foi diferente dos anteriores. Chegaram a um portão tori vermelho, a entrada para uma trilha sinuosa que se estendia até o interior do Monte Inzan, com o fim escondido da vista. Uma série de portões tori vermelhos ladeavam a trilha. Não era necessária nenhuma sinalização e bastava seguir o caminho em frente, e ele levaria ao salão principal no cume. O grupo caminhou em silêncio, degrau após degrau, subindo as escadas, passando sob o último portão tori e entrando oficialmente na barreira da escola de feitiçaria, chegando ao salão de adoração. Estamos dentro da barreira da escola de feitiçaria agora, explicou Suguru Geto, quebrando o silêncio tenso. Ufa, que alívio! Rico cerrou o punho e sorriu. Nunca mais me arraste para algo assim. Não vou mais tomar conta de pirralhos, murmurou Satoru Gojo, olhando para o lado.
Rico inchou com as mãos na cintura. Sun empurrou Gojo para o lado por instinto, mas era tarde demais, uma lâmina atravessou seu corpo, quase atingindo algum órgão vital. O atacante era muito rápido. Sem chance. Eles estavam dentro da barreira do Jujutsu alto. Todos olharam para o intruso em choque. O homem exibia um sorriso despreocupado, mas uma cicatriz vertical que ia do lábio para baixo acrescentava um toque de ameaça ao seu rosto. Essas pessoas dependiam demais da energia amaldiçoada e confiavam demais na escola de feitiçaria. Sun reagiu primeiro, empurrando Gojo para o lado e protegendo Rico e Kuroi atrás de si. Geto invocou um espírito amaldiçoado do tipo verme. Já nos conhecemos? Perguntou Gojo, com suor escorrendo pela têmpora e um sorriso selvagem repuxando os lábios. Ele abaixou os óculos escuros, erguendo os olhos para examinar o homem com fragmentos de memória se agitando. Não precisa se preocupar. Sou tão ruim quanto ele em lembrar nomes de homens. O sorriso do homem se aprofundou, sua expressão indecifrável, algo entre divertido e indiferente. Toji Fushiguro, conhecido como matador de feiticeiros. Ele possuía uma rara restrição celestial, uma em 1 milhão, um voto natural e vinculativo, 0 energia amaldiçoada inata. Em troca, todos os limites físicos foram removidos, concedendo-lhe força monstruosa e habilidade atlética incomparável. Por isso, ele conseguia passar pela barreira da escola de feitiçaria sem disparar nenhum alarme. Esperei por isso por muito tempo, disse Toji. Um espírito amaldiçoado, comprido e semelhante a um verme, agarrava-se ao seu ombro, sua cabeça, um rosto humano grotescamente grande. Ele não conseguia ver maldições, mas com seus sentidos aguçados, não precisava, ele podia sentir a presença delas. Com a ajuda de ferramentas amaldiçoadas e um poder físico avassalador, ele domou espíritos amaldiçoados por meio da força bruta. Seu primeiro golpe foi certeiro. Toji recuou meio passo. Ele jogou a longa lâmina para o lado. O espírito amaldiçoado em seu ombro abriu a boca e cuspiu um cabo. Toji o pegou e sacou uma nova espada. Um espírito amaldiçoado do tipo armazenamento? Há mais de uma década, aquele pirralho dos 6 olhos do clã Gojo desencadeou uma reação em cadeia no mundo do Jujutsu. Dei uma passada para ver o que estava acontecendo. Foi a única vez na minha vida que alguém me sentiu atrás dele. Ele lançou um olhar para Sun antes de voltar sua atenção para Gojo. É por isso que eu tive que enfraquecê-lo, entorpecer seus sentidos. Ele foi o cérebro por trás de toda essa missão. Primeiro, ele ofereceu uma enorme recompensa para atrair ondas de usuários de maldições, esgotando e distraindo Gojo e os outros. Então, quando a missão estava chegando ao fim, ele a cancelou, fazendo-os relaxar. Ele chegou ao colégio de feitiçaria antes deles. Libertou um enxame de espíritos amaldiçoados para manter os funcionários restantes ocupados e ficou à espreita no portão. Somente quando eles retornaram e baixaram totalmente a guarda é que ele atacou. Funcionou perfeitamente. Seu oponente mais forte já estava meio aleijado. Geto deu um passo à frente, pronto para lutar ao lado de Gojo, mas Gojo o impediu. Estou bem. Vocês vão na frente, até Tengen-sama. Mas Toji não lhes deu tempo. Num piscar de olhos, ele estava diante do espírito verme, cortando-o em 2. Seu corpo passou direto pelo espírito amaldiçoado, sangue e vísceras espirrando ao seu redor. Então ele desapareceu, a maldição dissipada. Geto sentiu isso. Sua alma havia sido obliterada naquele instante. Uma ferramenta amaldiçoada de grau especial capaz de atingir almas. A katana de alma dividida. Armas com tamanho, poder e efeitos únicos eram raras e bem documentadas. Qualquer um que as tivesse estudado as reconheceria instantaneamente. Toji enfiou a katana de volta na boca do espírito amaldiçoado e sacou outra arma, uma lâmina estranha e quebrada. A lança celestial invertida, capaz de cancelar técnicas ativas à força. Ele avaliou rapidamente a situação. A receptáculo de plasma estelar estava sob a proteção daquele feiticeiro estranho, difícil de abordar. A empregada era apenas uma pessoa comum. O garoto com os espíritos amaldiçoados podia ser irritante, mas não era uma ameaça real. Só Gojo. Ele teve que ir primeiro. Deixe isso comigo. Vá você, disse Gojo novamente para Geto. Sun já havia começado a recuar, protegendo Rico e os outros. Ele entendia Gojo perfeitamente. Esqueça a missão, esqueça os ferimentos. Contra um oponente como aquele, tudo o que importava era a luta, matar ou morrer. Enquanto esse desejo fosse satisfeito, nada mais importava. O sangue de Sun também pulsava, mas ele se manteve racional. Vamos. Geto hesitou, olhando para frente e para trás, mas no final, o seguiu. Satoru Gojo formou uma esfera espiral de luz na palma da mão e a lançou em direção a Toji Fushiguro. Toji desviou com facilidade, usando apenas sua força física para pairar no ar por um momento antes de pousar no topo de um telhado próximo. Tudo bem, vou matar você primeiro e depois vou atrás dos outros. Ah, é? O sorriso de Gojo se contorceu em ameaça, embora seu coração estivesse apertado. Ele é rápido e estranho. Não há nenhum traço de energia amaldiçoada nele, 6 olhos nem consegue ler seus movimentos. Eu sei tudo sobre suas técnicas, disse Toji, desviando do ataque sem esforço. O clã Gojo, um dos 3 grandes clãs. Mas falando sério, algum desses chamados grandes clãs ainda se dá ao trabalho de refinar suas técnicas herdadas? Ele se aproximou, aparecendo de repente bem na frente de Gojo. Seu cotovelo caiu com força. Gojo mal conseguiu levantar os braços para bloquear. O golpe foi tão forte que seus joelhos dobraram sob a pressão. Vamos lá, não está na hora de você me mostrar algo novo? Gojo se endireitou, limpando o sangue da testa. Então, você fez todos esses preparativos secretos só para ficar aqui e falar besteira? E daí? Contanto que eu te mate, já chega, Toji zombou. Só os fracos se importam com o que os outros pensam. Você não está errado. O sorriso de Gojo retornou enquanto ele observava Toji disparar pelos telhados e saltar para a floresta além. Muito rápido. Nenhuma energia amaldiçoada, nenhum traço para sentir, mas talvez.
Se ele pudesse rastrear a energia amaldiçoada residual daquele espírito amaldiçoado do tipo armazenador. Não há escolha então. Lapso de técnica amaldiçoada, azul. Gojo bateu palmas, condensando uma esfera azul brilhante entre as palmas. Seu olhar examinou a floresta afiado e focado. Lá, ele apontou. Uma força esmagadora irrompeu à frente. Pedras e árvores lascadas explodiram para fora, e a densa floresta foi destruída em uma cratera enorme. Com a cobertura descoberta, a visão se abriu amplamente, mas Todd não estava em lugar nenhum. Zumbido. Zumbido. Um zumbido baixo ecoou pelo ar. Enxames de cabeças de mosca avançaram em direção a Gojo de todas as direções. Ele até levou isso em conta? Usando as cabeças de mosca para mascarar o rastro de energia amaldiçoada do espírito armazenador. Agora ele não conseguia mais localizá-lo. Gojo examinou a área, tenso. Nenhum sinal do inimigo. Espere. Não me diga que o alvo dele é rico. O que? De repente, Gojo sentiu uma corrente elétrica percorrer a pele, como se agulhas perfurassem cada nervo. Perigo. Ele se virou. Azul respondeu imediatamente, mas foi neutralizado instantaneamente. Uma lâmina estranha e irregular cancelou a técnica à força. Então, a lâmina quebrada atravessou sua garganta. Gojo agarrou a lâmina com as duas mãos. A lâmina foi retirada. Perfurou seu peito. Depois o abdômen. A coxa. Toji empurrou Gojo para trás com uma das mãos, limpando casualmente o sangue da lâmina. O sangue respingou no cascalho. Nada mal, começando a me sentir bem de novo. Ele olhou para as profundezas do colégio de feitiçaria. Gojo estava imóvel a seus pés, com sangue se acumulando sob ele. Capítulo 34. O nível mais baixo da escola de feitiçaria. Tumbas da Estrela, caminho de aproximação. O grupo saiu do elevador. Lady Rico, é aqui que posso ir, disse Misato Kuroi, curvando-se profundamente e abaixando a cabeça. Rico Amanai sorriu e acenou em despedida. Ela se virou, piscando para conter as lágrimas, depois olhou de lado para Sumi Minamoto e os outros. Vamos. Lady Rico, por favor. Kuroi chamou por trás com a voz embargada. Rico não conseguiu mais se conter. Correu alguns passos à frente, segurou as bochechas de Kuroi, encarou-a com os olhos embaçados por um segundo, e então a puxou para um abraço apertado. Kuroi, você é meu favorito. Você sempre foi e sempre será. Ela enterrou o rosto no ombro de Kuroi. Eu também te amo. Kuroi a abraçou com força. Os dois se abraçaram, chorando. Suguru Geto observou em silêncio, com os olhos semicerrados. Então, por que mostrar a ela algo lindo? Ela poderia ter suportado a escuridão. Ela poderia ter aceitado a solidão. Mas você a deixou sentir o calor do sol. Por que trazê-la aqui? Sumi Minamoto baixou o olhar e disse suavemente, eu vou na frente. Ele levantou levemente a sobrancelha para Geto. Agora é sua vez. Siga em frente ou volte atrás. Você decide. Geto deu um pequeno aceno em resposta. Sun desceu sozinho, parando em frente à entrada dos túmulos da estrela. Empurrou levemente a porta, ainda trancada. Não importava. Seus olhos estelares brilharam com força total. Fios de energia amaldiçoada surgiram diante dele com uma clareza vívida, entrelaçados em uma rede vasta e intrincada. Ele rastreou a teia mais profundamente. Não importa quão vasta fosse a cortina, quão rapidamente ela mudasse, seu núcleo permanecia o mesmo. Essa verdade imutável, apreenda a essência, não se deixe enganar pelas aparências. Sun circulou a árvore sagrada. Era um jogo, uma batalha silenciosa de inteligência entre ele e o mestre Tengen. Um jogo de pedra, papel, tesoura jogado sem palavras, prevendo o próximo movimento do adversário. Ele puxou uma pequena estaca, uma ferramenta amaldiçoada que ele havia trazido de casa, há muito tempo sem uso. Envolta em papel talismã gravado com runas afiadas e fluidas, era um pino preparado, projetado para fincar uma barreira em um objeto amaldiçoado, pronto para ser usado. Podia até ser predefinido com uma frase de gatilho e confiado a outra pessoa. Agora ele só precisava encontrar o ponto de inserção perfeito, antes que a próxima mudança ocorresse. Encaixar a estaca, integrar a nova barreira e extrair ainda mais potência da estrutura. Ele ignorou os olhares que o observavam das sombras. Sem interferência, portanto, aprovação tácita. Toque, toque, toque. Passos ecoaram. Vamos. Rico finalmente soltou Kuroi e seguiu Geto para dentro. A árvore sagrada ainda pairava, imóvel e grandiosa, intocada por qualquer coisa. O caminho de acesso descia em espiral, com templos e santuários espalhados pelo caminho. Eles caminharam em silêncio até que o enorme tronco da árvore apareceu logo à frente. Desça estas escadas, atravesse o portão e vá até a base da árvore, disse Geto suavemente. Somente aqueles invocados podem entrar. Até a assimilação, Tengen-sama protegerá você. Ele fez uma pausa. Ou você ainda pode voltar. Vá para casa com Kuroi-san. O quê? Rico levantou a cabeça de repente. Ela o encarou, incrédula. Antes de te conhecermos, conversamos sobre isso, disse Geto, com os olhos fixos na árvore enorme. E se a receptora de plasma estelar não quiser ser assimilada? Nossa conclusão? Cancelar a assimilação. Nosso professor também insinuou isso. Disse que deveríamos entender que a assimilação em si é um tipo de pecado. Não se deixe enganar pelo seu exterior de atleta idiota. Nosso professor é gentil e atencioso. Ele riu baixinho. Mesmo que isso signifique entrar em guerra com Tengen-sama, estamos bem com isso. Porque somos os mais fortes. Nossa missão é proteger você. Como fazemos isso é escolha nossa. Ele se virou para ela com um sorriso gentil. Não importa o que você escolha, Rico-chan, nós protegeremos seu futuro. Seja você uma garota normal ou uma feiticeira. A expressão de Rico mudou. Desde o momento em que nasceu, as pessoas lhe disseram que ela era receptora de plasma estelar, que ela precisava se manter longe do perigo, que toda a sua vida a levou até este dia. Ela nem conseguia mais se lembrar da morte dos pais. Então não havia luto, não havia solidão.
Então, naquela época, ela pensou, se a assimilação significasse se separar de todos para sempre, ela ficaria bem. Mesmo que doesse a tristeza, a solidão, ela acreditava que chegaria um dia em que ela esqueceria. Mas eu ainda quero estar com todos. Ela soluçou, com lágrimas e ranho escorrendo pelo rosto. Eu quero continuar juntos. Ir a mais lugares, ver mais coisas novas. Eu realmente quero. Ela esfregou os olhos repetidamente. Ainda não consegui assustar Sumi na moto. Ainda não experimentei os óculos de sol do Satoru Gojo. Quero ver você com a franja presa. Ainda nem contei aos meus amigos sobre os lugares que visitamos. Quero contar a eles tudo o que você recomendou. Eles foram incríveis. Geto suspirou e gentilmente estendeu a mão. Vamos voltar, Riku-chan. Riku enxugou o rosto. Ela já havia se conformado com isso, há muito tempo, mas ainda assim, coisas como fazer novos amigos, férias na praia, ver baleias no aquário. Elas eram tão lindas. Difícil de deixar ir. Ela estendeu a mão para ele. Não importava mais. As lágrimas não paravam? Não importava. Assimilação? Não importava. O que aconteceu com o mundo? Não importava. Ela olhou para cima, sorrindo do fundo do coração. Agora, tudo o que ela queria era pegar na mão dele. Sim. Bang. Ouviu-se um tiro. Capítulo 35. Se nada inesperado acontecesse, a cabeça de Riku Amanai seria jogada para fora do curso pela força cinética da bala, e um jorro de sangue jorraria de sua têmpora. Naquele momento, o tempo desaceleraria. Suguru Geto observaria o sangue respingar à sua frente e, em seguida, Riku Amanai cair no chão com os olhos arregalados, encarando-o. Sua mão direita permaneceria estendida com os dedos abertos. Riku-chan? Suguru Geto teria murmurado, cheio de arrependimento. No final, suas mãos nunca teriam se encontrado. Sumi na moto saiu das sombras e se aproximou de Riku Amanai, afastando a bala com um movimento do dedo. Ele esfregou o dedo médio. Ah, chegou bem na hora. Finalmente a variável fez seu movimento. Sumi na moto olhou para Riku Amanai. Cu. Assustei você, não foi? Ele acenou com a mão na frente do rosto atordoado dela, trazendo-a de volta à consciência. Sumi na moto pegou a mão dela e a conduziu até o local predeterminado. Uma pequena estaca se projetava do chão. Ele a pisou com o pé e, em seguida, levou os dedos em forma de espada aos lábios. Emerja da escuridão, mais negra que a escuridão. Purifique o que é impuro. Uma cortina esférica se expandiu. Sumi na moto deu-lhe um leve empurrão, e ela envolveu Riku Amanai antes de desaparecer no vazio. Um tênue anel dourado de luz brilhou no chão. Esta cortina não era como as outras. Ela tinha um único propósito: impedir que Toji Fushiguro entrasse. Riku, fique aí dentro até eu dizer o contrário. Riku Amanai congelou, então assentiu instintivamente. Sumi na moto afagou sua cabeça. Boa menina. Não foi surpresa que nem Satoru Gojo nem Suguru Geto conseguiram deter o intruso. As informações do inimigo eram completas demais. Cada técnica, habilidade e padrão de comportamento haviam sido analisados minuciosamente. Nada permanecia oculto. Até Sumi na moto enfrentou interferências durante a missão. Suguru Geto olhou para Riku Amanai e deu um pequeno suspiro de alívio. Então virou-se para a figura que se aproximava. Por que você está aqui? Suas pupilas encolheram, e ele instintivamente invocou um espírito amaldiçoado. Seus chifres eram como os de um cervo, sua cabeça como a de um camelo, seus olhos como os de um coelho, seu pescoço como o de uma cobra, sua barriga como uma miragem, suas escamas como as de um peixe, suas garras como as de uma águia, suas patas como as de um tigre e suas orelhas como as de um boi. Parecia muito com o dragão mítico. Como assim? Por quê? Ah, isso. O homem era Toji Fushiguro. Ele segurava uma pistola na mão direita, os olhos ligeiramente erguidos, como se estivesse preso em uma lembrança. Então ele deu um sorriso irônico. Satoru Gojo? Eu já o matei. Ao ouvir essas palavras, a expressão de Suguru Geto se desfez. Seu rosto ficou sombreado pela escuridão. Era impossível decifrar. O dragão arco-íris pairava sobre ele, rosnando e flexionando as garras em antecipação. Toji Fushiguro sorriu, ignorando o imponente espírito amaldiçoado. Ele girou a pistola em direção ao dedo. Os túmulos da estrela ficam dentro de uma barreira escondida, guardada pelo próprio Tengen. Então a entrada nem é protegida. Contanto que você saiba a localização, é como entrar em uma casa vazia. E com o colégio de feitiçaria infestado de espíritos amaldiçoados agora, é um caos total. Seus olhos se aprofundaram quando ele olhou para a árvore sagrada. Para pessoas como você, alguém como eu, sem energia amaldiçoada, é praticamente invisível. Mas quando empunho ferramentas amaldiçoadas, a energia amaldiçoada delas me torna visível. Foi por isso que usei uma lâmina comum para ferir gravemente Satoru Gojo e planejei atirar em Riku Amanai até a morte. Que pena! O dragão arco-íris finalmente atacou, com as mandíbulas bem abertas. Mas Toji Fushiguro mirou calmamente em Suguru Geto. Bang! 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 Ele disparou vários tiros, todos atingindo outro espírito amaldiçoado invocado por Geto. Despreocupadamente, ele jogou a arma de lado e desviou do ataque do dragão arco-íris. Não precisa se apressar. Os dois se enfrentaram mais uma vez. Criei um espírito amaldiçoado do tipo armazenamento e guardei minhas ferramentas dentro dele. Depois, fiz com que ele se comprimisse e se escondesse no meu estômago. Kurg. Ele colocou a mão na boca e tirou uma cabeça humana inchada, do tamanho de um polegar. O interior de uma pessoa invisível também é invisível, certo? Então posso carregar todos os tipos de ferramentas e andar livremente para dentro e para fora da barreira. Viu? Nem os 6 olhos me viu. O espírito grotesco se desenrolou, enrolando-se nos ombros de Toji Fushiguro. Ele cuspiu um cabo, que ele agarrou e sacou o resto da lâmina. Esta é a lâmina que usei para matar Satoru Gojo. 3 ou 4 facadas foi o suficiente. Ele deu alguns golpes na lâmina.
A vida é frágil. Não importa se você é um feiticeiro ou apenas uma pessoa comum. Ah, é verdade, encontrei uma empregada no caminho para cá. Ela provavelmente também está morta. Eu estava com pressa, não me importei muito. As sombras no rosto de Suguru Geto se aprofundaram quando ele gritou de repente, morra logo. Ele acenou com a mão. O dragão arco-íris atacou em resposta. Toji Fushiguro não recuou, em vez disso, ele avançou. Relaxe. Nós todos vamos morrer um dia. Ele investiu de frente, cortando o dragão arco-íris ao meio com a lâmina quebrada. Manipulação de espíritos amaldiçoados? Só um bando de gente sem noção. Toji Fushiguro parecia despreocupado, até o instante seguinte quando se viu em um ambiente estranho. Ele estava em um salão escuro sustentado por pilares de pedra. Uma mulher pálida de vestido branco apareceu, com o rosto obscurecido por longos cabelos negros. De repente, ela perguntou, Ei, eu sou bonita? Toji Fushiguro permaneceu calmo, observando-a. Ela repetiu, mais rápido dessa vez. Sou eu? Sou eu? Sou bonita? Truques baratos de salão. Toji Fushiguro deu um sorriso irônico. Se eu tivesse que dizer, não, não é meu tipo. Ah, a mulher gritou jogando a cabeça para trás, revelando o rosto. Suas feições estavam distorcidas, especialmente a boca costurada com inúmeros fios finos. Ela forçou a abrir, revelando uma mandíbula escura como breu. Um espírito amaldiçoado imaginário Kushizaki Onna. Nesses domínios de perguntas e respostas, uma resposta errada desencadeava um ataque baseado em regras. Ela investiu com uma tesoura gigante, e outras surgiram do nada e golpearam Toji Fushiguro. Sangue jorrou do corpo dele. Ele a deixou atacar à vontade. Mas quando a próxima onda de tesouras chegou, ele ergueu a lança invertida do céu e desviou todas, e então, em choque, a decapitou. As regras foram quebradas. A ilusão desmoronou, e Toji Fushiguro retornou à entrada dos túmulos da estrela. Suguru Geto já estava atrás dele. A manipulação de espíritos amaldiçoados permite que um feiticeiro subjugue espíritos amaldiçoados e os use livremente. Se a diferença de grau for de 2 ou mais, a subjugação pode ser ignorada, você ganha controle quase incondicionalmente. Esse era o voto vinculante de divulgação pública da técnica, revelar os segredos da técnica em troca de um aumento de poder. Ele estendeu a mão direita. Meu verdadeiro alvo é o seu arsenal. Contanto que eu possa tocar seu espírito de armazenamento? Sua mão se aproximou da cabeça do espírito amaldiçoado de rosto inchado. Bang! Sua mão foi empurrada para trás. A lâmina quebrada reapareceu entre eles, cancelando a técnica à força. O que? Suguru Geto estava incrédulo. A manipulação do espírito amaldiçoado não poderia dominar um espírito que já tivesse um mestre. Mas isso contava mesmo como propriedade? Toji Fushiguro deu um passo para trás, jogou a lança invertida do céu e agarrou a katana da alma dividida. Em um instante, ele abriu 2 cortes profundos no peito de Suguru Geto. Quase o despedaçou. Ele chutou o Geto no chão e arrancou a lâmina. Você realmente é talentoso. De repente ele sentiu uma sensação de vazio e se virou para o receptáculo de plasma estelar. Pessoas como você, favorecidas pelo céu, não conseguiriam nem parar um macaco selvagem como eu, que não sabe nada de Jujutsu. Se quiser viver muito, não se esqueça deste dia. Sua voz soava como se viesse dos céus. Quando chegou a Suguru Geto já estava fraca demais para ser ouvida. Ele estendeu a mão fracamente e então desabou, impotente. Que visão lamentável, Geto. Sumi Minamoto tinha acabado de prender Riko Amanai quando Suguru Geto desmaiou, gravemente ferido e à beira da morte. Bastou uma olhada para perceber que ele não estava em perigo imediato. Se um manipulador de espíritos amaldiçoados morre, seus espíritos se tornam selvagens. Toji Fushiguro se conteve para evitar complicações desnecessárias. Sumi Minamoto deu um passo em direção a Toji Fushiguro, com metade do rosto envolto em sombras. Sua expressão indecifrável apenas ampliou o ar de ameaça. Ele esticou os membros ligeiramente, seu sangue finalmente começou a ferver. Sob o controle deliberado de Toji, ninguém conseguia coordenar suas forças adequadamente. Isso era perfeito para Sun. Restrição celestial, hein? Vamos testar. Você me deu uma baita dor de cabeça, disse Toji, apoiando a lâmina no ombro. Um atrás do outro, fazendo fila para morrer. Não seria mais fácil simplesmente entregar a receptáculo de plasma estelar? Eu não curto homens. Ei! Sun sorriu apontando o dedo para ele. A restrição celestial é o mesmo que uma técnica. Ela aumenta o poder ao tornar a informação pública. Esses jogos mentais não funcionam comigo. Esqueça sua missão. Você deveria começar a se preocupar em como sair vivo do colégio de feitiçaria. Os dois eram semelhantes em constituição física, mas Sun era uma cabeça mais alto, com musculatura mais suave e definida. Ele não disse mais nada. Seu corpo se contorceu de forma anormal no ar, estrelas brilhando em seus olhos. Conforme a luz das estrelas surgia, uma faixa de luz se estendia. Sun apareceu ao lado de Toji em um instante. Ele firmou o pé esquerdo como um eixo e desferiu um chute com a perna direita. Toji levantou o braço para bloquear. Estrondo. A colisão enviou ondas de choque para todos os lados. O chute acertou como um machado de batalha com força esmagadora. Sun previu o bloqueio. Assim que o punho encontrou o braço, uma segunda explosão de poder explodiu, energia carmesim tentando corroer a carne de Toji. Toji congelou por alguns segundos antes de se libertar. A restrição celestial colidiu com a energia amaldiçoada. A resistência física de Toji era igualmente poderosa, forte demais para corromper. Exatamente como Sun esperava. Toji recuou alguns passos, franzindo a testa levemente. A força daquele sujeito era normal. Aquela energia vermelho-sangue também era estranha. Sua presença parecia completamente diferente da de outros feiticeiros, quase como a sua. Algo estava errado. Ele começou a ficar irritado. Suas mãos coçavam por uma briga de verdade. Mas antes que ele pudesse contra-atacar, Sun já havia saltado para trás, colocando distância entre eles.
A partir dessa única troca de golpes, Sun avaliou. Em termos de físico, força e velocidade, ele ainda estava um nível atrás. Então, esta é uma restrição celestial. Mas este ainda era um mundo de Jujutsu. Energia amaldiçoada irrompeu de dentro dele. Seus músculos incharam e endureceram, cada fibra visível e entrelaçada como cabos de aço trançados. Sua face, dura como borracha, interligava grupos musculares, movendo-se em sincronia. Sua pele ficou branco-acinzentada, marcada com estranhos padrões semelhantes a mármore. Suas unhas envolveram as pontas dos dedos, transformando-se em cones afiados, semelhantes a folhas de salgueiro. As linhas pretas na parte superior do seu corpo brilhavam, pulsando com energia. Uma carapaça branca como osso cobria seu crânio, selada atrás de uma máscara facial completa. Em sua testa, erguia-se uma luz em forma de diamante, com 3 barbatanas pontiagudas estendendo-se para trás de cada lado, mais longas que seu crânio, com as pontas curvando-se levemente em um arco gracioso. Padrões pretos intrincados marcavam onde deveriam estar suas feições faciais, traçando tênues contornos de olhos, orelhas, nariz e boca. Seus pulsos e tornozelos apresentavam marcas semelhantes. O propósito das barbatanas e marcas era simples: percepção aprimorada. Visão, audição, olfato, paladar, tato e o sexto sentido. Agora, o fluxo de ar, a temperatura, a umidade, a intenção maliciosa, os olhares atentos. Tudo inundou a consciência de Sun com uma clareza incomparável. Ele até conseguia sentir a hostilidade de Toji. Onde há pensamento, há percepção. Ele ainda não havia chegado lá, mas estava perto. Sun agora tinha mais de 2,5 metros de altura. Sua camisa estava rasgada há muito tempo, então ele a rasgou. Suas calças, antes largas, agora eram calças curtas e justas. Seu corpo estava completamente revestido por uma armadura clara, irradiando uma presença avassaladora. Uma batida profunda e rítmica, como o batimento cardíaco de um motor, ecoava no subsolo, sincronizando tudo ao seu redor. Seu coração batia furiosamente, fazendo sangue correr pelo corpo. Calor emanava dos padrões em sua carne, e um tênue vapor branco o envolvia, borrando sua forma como um tirano pronto para julgar. Sun se moveu ligeiramente e sua condição era perfeita. Esta era sua forma ideal. Membros longos lhe davam alcance sem sacrificar a agilidade ou aumentar sua vulnerabilidade. Da arrancada até a transformação completa, levou apenas alguns segundos. Seu poder físico atingiu seu limite, mas ao custo de quase toda sua energia amaldiçoada. Cada maldição se transformou em força de ataque. Sun ergueu a cabeça e encarou Toji. Era hora de testá-lo diretamente. Ele bateu o pé direito. Quando o chão rachou, sua figura disparou em direção a Toji. Mais 4 braços brotaram de seus flancos. 6 braços, cada um se movendo de forma diferente, cada um entrelaçado com um fio de luz negra. Sua energia amaldiçoada estava agora completamente esgotada. Ele desferiu um soco direto na cabeça de Toji. Toji mal conseguiu levantar a lâmina. Rachadura. A katana alma dividida dobrou-se, estilhaçando-se sob a força. Toji cambaleou para trás. Sun seguiu em frente. Um golpe de mão cortou sua garganta. Garras perfuraram seus pulmões. Um soco forte atingiu seu rim. Outro braço recuou, enrolado com força, e então atingiu o peito de Toji com força explosiva. Toji não estava errado, a vida humana é frágil. Com o conhecimento de anatomia de Sun, cada golpe atingia pontos vitais. A katana alma dividida surgiu novamente, e se estilhaçou completamente com estilhaços voando. Alguns atingiram a armadura de Sun sem causar danos. Outros penetraram o corpo de Toji. Toji não teve tempo de trocar de armas. O ataque foi rápido demais. Não importava o quanto tentasse recuar, Sun mantinha dentro de um alcance fixo. Cada golpe acertava, ele não conseguia alcançar o oponente. Ele teve que quebrar o ritmo. Preparou-se para recuar à força. Mas Sun agarrou seu braço esquerdo. Ele até previu esse movimento? Toji se puxou para trás. Seu braço foi arrancado na altura do ombro. Argue. Buf, buf. Arfadas ásperas escaparam de seus lábios. O suor escorria de sua testa. Ele caiu sobre um joelho, agarrando o ombro e se apoiando na parede. Há quanto tempo ele não treinava direito? Desde o dia em que ele foi chamado de matador de feiticeiros. Não, talvez desde o dia em que lhe disseram que ele não tinha uma técnica amaldiçoada? Houve uma vez uma mulher que o ajudou a se recompor, mas ela morreu. Ele pensou no filho que tiveram. Qual era mesmo o nome dele? Megumi? Seus movimentos tornaram-se erráticos. Ele agarrou o abdômen, o peito, a garganta. Não sentia muita dor, mas, à medida que o sangue fluía, seu corpo enfraquecia. Fazia muito tempo que não se sentia tão impotente. Os ataques do inimigo eram estranhos. Ele tinha a terrível sensação de ter perdido o braço esquerdo para sempre. Ele olhou para o oponente, alguém exatamente como ele. Nada mais a dizer. Talvez fosse hora de recuar. Ambos fizeram uma pausa, concordando silenciosamente. A armadura de Sun tinha hematomas aqui e ali. Ele observou os ferimentos de Toji começarem a se curar lentamente e não pôde deixar de admirar a força da restrição celestial. Ainda assim, as opiniões variavam, bastava olhar para a expressão derrotada de Toji. Para Sun, o que ele tinha era o melhor. Essa era a diferença entre ele e a maioria dos feiticeiros. Ele tinha clareza. Ele dispensou os braços extras. Suas costas se curvaram, o corpo pronto para atacar novamente. Emoções negativas em turbilhão aceleraram sua regeneração de energia amaldiçoada. Ele olhou para Toji. Estou esperando minha energia retornar. O que você está esperando? Sua armadura havia se recuperado completamente. A selvageria em sua expressão finalmente se libertou. Ele cerrou o punho direito novamente, reunindo outro fio de luz negra e o arremessou contra o peito de Toji, com o vento uivando ao redor. Toji já estava de pé novamente.
Ele sacou um cajado de 3 seções, nuvem brincalhona. Também uma ferramenta amaldiçoada de grau especial. Não tinha nenhum efeito especial, apenas dureza incomparável, maximizando o poder físico. Hora de ir golpe por golpe. Ele mostrou os dentes. Eles atacaram simultaneamente. Sun não recuou. Seu punho atingiu a parte inferior do nuvem brincalhona, entortando o cajado. O impacto empurrou tanto o cajado quanto seu punho contra o peito de Toji. Toji se preparou, agarrando a parte do meio com um braço e balançando a parte superior em direção a Sun. Sun recebeu o golpe de frente, confiando em sua armadura. Ele acertou Toji com o punho esquerdo novamente. Toji cambaleou 2 passos para trás. Sun recuou apenas 1. Ambos pararam e então avançaram novamente. Suas sombras tremeluziam pelo salão do santuário. As paredes, o chão, as grades, tudo rachava como teias de aranha. E tudo isso sob a proteção da barreira. A vantagem de Sun aumentou. Sua pressão tornou-se avassaladora. A vitória estava próxima. A nuvem brincalhona saiu voando. Toji sacou a lança celestial invertida quebrada. Ele desferiu um golpe em Sun, mas mal deixou um arranhão. Podia cancelar técnicas, mas não os resultados de uma delas. A armadura não precisava de uma técnica para se manter ativa. A lança foi rapidamente tirada dele. Toji desenhou uma corrente de 1000 milhas. Outra ferramenta amaldiçoada de grau especial. Sua cauda terminava em um fecho firmemente preso em sua mão. Ele escondeu a cabeça na outra. Enquanto a cabeça não fosse vista, a corrente podia se esticar infinitamente, daí o nome. Clong clang clang. O som ecoou no subsolo. Inúmeras correntes chicotearam em direção a Sun, lançando faíscas. Os padrões em sua máscara se iluminaram. Ignorando as amarras, ele agarrou um pedaço de corrente e o seguiu de volta. Sua mão cortou, decepando metade do pescoço de Toji. Toji recuou bem a tempo de se esquivar do golpe completo. Com o movimento do braço restante, as correntes se apertaram em torno de Sun. Então, num borrão desgrenhado, Toji fugiu do salão principal do santuário. Ele escapou. Sun foi brevemente contido. Ele se livrou da corrente e saiu em perseguição. Mas o oponente havia desaparecido. Então você também tinha um plano de fuga. Temendo uma distração, Sun voltou e retornou aos túmulos da estrela. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 36. Ele escapou? Perguntou Suguru Geto, caído no canto, assim que viu Sun Minamoto retornar. Sun Minamoto assentiu e depois balançou a cabeça. Quer que eu te cure? Geto relaxou completamente. Com essas palavras, pareceu se lembrar de algo e balançou a cabeça rapidamente. Sun não se importou e caminhou até a cortina. De dentro, não era possível ver nada além dela. Quando a cortina foi levantada, Riko Amanai estava sentada no chão, abraçando os joelhos com o queixo abaixado como um pequeno animal assustado. No momento em que ouviu um movimento, ela levantou a cabeça bruscamente apenas para ver um homem pálido e nu com uma máscara branca como osso. Ainda assim, o estilo de roupa familiar o denunciou. Ela se iluminou, levantou-se de um salto e o abraçou. O caos lá fora a aterrorizava. Sem ter como ver o que estava acontecendo e sem ninguém vindo para acalmá-la, ela estava tomada pela ansiedade. Se alguém se machucasse por sua causa, ela não conseguia se perdoar. Riko soltou Sun e então avistou Geto caído no canto. Sua expressão se distorceu imediatamente. Geto empurrou a franja para trás e sorriu. Estou bem. Passos ecoaram na passarela. Satoru Gojo e Misato Kuroi chegaram apressados. Sun soltou a armadura de carne. Um pouco de energia amaldiçoada retornou. Seus músculos amoleceram. A máscara se dissolveu, mas sua pele ainda estava mortalmente pálida e seu corpo inteiro doía. Todos trocaram olhares. Então alguém caiu na gargalhada. Todos pareciam destruídos, exceto Riko, mas todos estavam vivos. Isso foi algo que valeu a pena comemorar. Ele escapou? Gojo perguntou de repente. Quem poderia dizer? Com um pouco de sorte, ele está morto, respondeu Sun. Toji Fushiguro teve a cabeça decepada ao meio e o braço esquerdo arrancado. Os ataques de Sun atingiram a alma diretamente. Se o sujeito sobrevivesse, Sun imaginou que sua sorte devia estar completamente amaldiçoada. Não se preocupe. Eu cuido do resto, disse Gojo alegremente com os olhos brilhando. Geto o encarou por um momento, observando o sangue espalhado por todo o corpo, especialmente o corte profundo no pescoço. Eu realmente pensei que você estivesse morto. Eu estava. Mais ou menos. Gojo sorriu abertamente em êxtase pós-batalha. Quando minha garganta foi perfurada, parei de lutar e concentrei todos os meus nervos na técnica da maldição reversa. Ele olhou para Sun. A energia amaldiçoada é negativa. Ela pode fortalecer o corpo, mas não curá-lo. Mas se você multiplicar 2 negativas, obtém uma positiva. Essa é a técnica da maldição reversa. Ele riu ainda mais alto. Estou empolgado. Foi a primeira vez que consegui. À beira da morte, finalmente compreendi a essência da energia amaldiçoada. Gojo parecia ter se livrado de todos os fardos terrenos. Seus pés flutuavam no ar, os braços abertos enquanto ele pairava no ar. Cara, o mundo parece real agora. É como se, em todo o céu e na terra, só eu sou honrado, hein? Vamos. É contagioso, Geto murmurou para os outros. Sun o ajudou a se levantar e o grupo seguiu em direção à superfície. Quando se aproximaram da saída, Sun parou de repente. O que foi? Alguém perguntou. Ele balançou a cabeça e continuou caminhando noite adentro com os outros. Acima, uma lua cheia pairava no céu, com estrelas espalhadas ao lado dela, e o luar banhava a terra em prata. O clima amanhã seria ótimo, ele pensou. Uma voz lhe perguntou. Podemos nos encontrar? O grupo seguiu em direção a Masamichi Yaga. Se você perguntasse quem era a pessoa mais confiável no colégio de feitiçaria, todos concordariam. Era Yaga. Tengen não impediu Riko Amanai de partir, mas isso não significava que os superiores não tomariam providências. Hoje era a data ideal para a assimilação, mas não a última. Ela ainda corria perigo. Sun entrou em contato com Shiko Mishima.
Como feiticeira interna estacionada, ela poderia ajudá-los. Ao longo do caminho, eles encontraram alguns espíritos amaldiçoados de baixo nível, a maioria cabeças de mosca. Aquele que estava aninhado na cabeça de Sun parecia hiperativo, mergulhando em cada um de seus semelhantes que avistava, roendo-os com excitação desenfreada. Sun levantou uma sobrancelha, mas não se conteve. Apesar de alguns momentos tensos, eles conseguiram passar com segurança e entregaram Riko Amanai para Masamichi e Yaga. Eles se reuniram em um círculo. Apenas Shiko Mishima e Misato Kuroi estavam de pé, uma atrás de Sun, a outra atrás de Riko. Riko mexeu nos óculos escuros de Gojo, rindo enquanto olhava ao redor com ar presunçoso. Como ninguém prestou atenção, ela se virou para Misato. Então você a trouxe para mim? Yaga suspirou, esfregando a testa. Ele estava travando uma batalha de inteligência com inimigos nas sombras e finalmente estava prestes a encurralá-los. Só que seus amados alunos apareceram com um problema totalmente novo. Ele já conseguia imaginar seu oponente moribundo se recuperando de repente e o derrubando no chão com um chute. Yaga pensou por um momento. Neste momento, a escola de feitiçaria é perigosa para ela, mas lá fora, o grupo religioso da estrela observa como abutres. Então o lugar mais perigoso é o mais seguro. Pelo menos aqui, podemos ficar de olho nela e agir rápido se algo acontecer. Riko e Kuroi ficarão na escola por enquanto. E onde eles vão ficar? Todos olharam para Sun. Ele ainda observava atentamente as cabeças de mosca, acompanhando mudanças sutis. Quando a sala ficou em silêncio, ele olhou para cima e viu todos o encarando. Tecnicamente, somos todos funcionários oficiais do Colégio de Feitiçaria. Você é o único contratado externo. Seu distintivo não diz. Temporário, Yaga perguntou com naturalidade. Não, obrigado. Crianças são um saco. Sun recusou categoricamente, fazendo Riko cerrar os dentes de frustração. Ele se virou para Shiko Mishima, erguendo a cabeça. Ela pode ficar na sua casa por enquanto? Shiko olhou para ele por um momento e então assentiu. Claro. Ainda temos que lidar com o grupo religioso estelar, e precisamos confirmar o que está acontecendo com Toji Fushiguro. Sun tinha seus próprios planos. Ele também precisava se encontrar com Tengen, uma espécie de compromisso. De certa forma, foi uma troca. Eu cuido de Toji Fushiguro, disse Gojo, estalando os dedos. Eu cuido do grupo religioso estelar, acrescentou Sun com um sorriso. E Geto, fique aí e se recupere, está bem? Ele expôs o plano. Ninguém se opôs, embora Geto parecesse querer dizer algo, mas se conteve. Então está resolvido. Sun bateu palmas levemente e se virou para Riko Amanai. Quando tudo isso acabar. Riko, bem-vinda à sua nova vida. Os espíritos amaldiçoados do colégio de feitiçaria foram finalmente eliminados. Gojo saiu por um instante. Quando voltou, reuniu todos. Você o quê? Você adotou uma criança, disse Geto, atordoado. Você tem um filho aí? As meninas o encaravam como se ele fosse um canalha. Você encontrou seu filho biológico perdido há muito tempo? Sun interrompeu, entrando na brincadeira. Quando encontrei Toji Fushiguro, ele estava quase morto e me pediu para acabar com ele, disse Gojo, estendendo a mão. Imaginei que ele não teria muito tempo, então perguntei se ele tinha alguma última palavra. Ele apenas disse não. Em 2 ou 3 anos, meu filho será vendido para o clã Zenin. Faça o que quiser com ele. Então eu disse que cuidaria do garoto por enquanto. Ah, certo. Gojo foi até Geto e tirou algo dramaticamente. Isto é para você. Era um espírito amaldiçoado semi-destruído no formato de um rosto humano inchado. O espírito olhou para Geto com uma expressão lamentável e afetuosa, murmurando suavemente. Mãe. Capítulo 37. Sede do grupo religioso Estrela, a Casa dos Filhos da Estrela. Shigeru Sonoda, o representante legal do grupo, sentou-se ao lado dos acionistas da igreja em um salão grande e imponente. Então fracassamos, murmurou alguém enquanto as cabeças se abaixavam e a melancolia enchia a sala. Logo, a multidão se dividiu em grupos murmurantes, e o salão se transformou em uma confusão barulhenta de discussões ansiosas. Passo, passo, passo. Tilintar, tilintar, tilintar. Passos ecoaram, seguidos pelo arrastar de correntes no chão, depois silêncio nas portas. A sala ficou silenciosa. Todos os olhos se voltaram para a entrada. Toque, toque, toque. O som claro de batidas ecoou pela câmara. Ninguém lá dentro ousou se mexer. Apenas Shigeru Sonoda deu um passo à frente. No momento seguinte, as portas rangeram ao abrir. Ele olhou para o visitante, com um olhar fixo nos olhos, olhos como um céu estrelado. Ah, então você veio, disse ele. Agimos com base em uma última esperança. Então, no final, ainda assim falhou? Ele caminhou até uma estátua, olhando para ela enquanto as memórias surgiam. As origens do grupo religioso da Estrela remontam ao período Nara. Naquela época, enquanto Tengen Sama disseminava o budismo no Japão, ele incentivava os feiticeiros a seguirem um código moral. Isso dava às pessoas comuns um pouco de espaço para respirar, e elas se reuniam para se aquecer. Foi assim que o grupo religioso da Estrela começou. Mas agora, a relação entre o mundo do Jujutsu e a igreja está no fundo do poço. Dessa relação distorcida surgiu o que hoje é a Sociedade da Alma e do receptáculo do grupo religioso estelar. Sempre nos posicionamos como não feiticeiros. E feiticeiros, apesar de toda a sua autoridade, geralmente não colocam as mãos em não feiticeiros. Poderíamos ter coexistido pacificamente. Ele se virou para encarar o convidado. Mas as coisas ainda chegaram a esse ponto. O tabu escrito claramente em nossas escrituras. O grupo religioso estelar, agora uma fé monoteísta estrita. O Deus que adoramos, Tengen Sama, pretende se fundir com o receptáculo de plasma estelar? Seu rosto se contorceu de raiva. Se essa assimilação ocorrer antes de nossos seguidores, a fé entrará em colapso. Mas se formos longe demais, os feiticeiros vão retaliar. A verdade é que já havíamos passado do ponto sem retorno. Se Tengen perder o controle, interrompeu o visitante friamente, não será apenas a sua fé. A sociedade inteira poderá ruir. E daí?
Se cairmos com as estrelas, então deixe o destino seguir seu curso. Você acha que fala por todos? As estrelas desaparecem. As pessoas também. E Misato Kuroi? Perguntou o visitante. Quem? Shigeru Sonoda piscou. Ah, aquela empregada? Ela também não é feiticeira. Como todas as outras que você silenciou ao longo dos anos. A maioria delas não eram feiticeiras, eram? Foi uma honra para eles, declarou Shigeru Sonoda. Dar a vida pela nossa causa, pela alma do grupo religioso da estrela, por todos os não feiticeiros. Era para você. O visitante saiu das sombras, com os olhos percorrendo a sala repleta de ganância inflada. Você desfrutou de todos os luxos. Recompensas por assassinatos, sequestros, assassinatos de mulheres e crianças. Você jamais ousaria confrontar feiticeiros. Então você persegue os indefesos. Não se tratava de fé, apenas uma última luta desesperada para proteger seus próprios interesses. Sun Minamoto zombou. Ele achava que essas pessoas eram incríveis, pelo menos ousadas o suficiente para assumir suas ações. Mas eram apenas parasitas escondidos atrás de ideais vazios. Esse tipo de hipocrisia, esconder-se atrás de causas nobres enquanto saqueava tudo o que podia, era comum no grupo religioso Estrela. Sun olhou ao redor do salão. Pelo menos hoje, todos eles estavam aqui juntos. Perfeito. Então morra aqui. Ele levantou a corrente na mão e parou de ouvir. Nós podemos te pagar. Você também é uma criança das estrelas, nós poderíamos te adorar. A multidão atrás de Shigeru Sonoda concordou. Elogios falsos no auge. Devoção no crepúsculo. Mas no final, eles só se importavam consigo mesmos. E além disso... Sun sorriu selvagemente. Até seu Deus tem medo de mim. Quando Sun Minamoto emergiu do grupo religioso estelar, ele estava encharcado de sangue. Ele retornou ao colégio de feitiçaria, ainda impregnado de uma aura assassina. Sem rodeios. Era a hora de encontrar Tengen. O incidente da nave de plasma estelar já se arrastava há bastante tempo. Problemas estavam se formando e Sun odiava problemas. É melhor acabar com isso agora. Ele desceu de elevador, caminhou pelo corredor dos túmulos da estrela e parou diante da enorme porta. Com um leve empurrão ela se abriu. Lá dentro estava uma pessoa? Era difícil chamar aquilo de humano. A figura era grotescamente inchada com rolos de carne empilhados no alto. Sua cabeça parecia um jarro de boca larga. Seus olhos, porém, eram aguçados e alertas. Um segundo par estava logo abaixo das pálpebras. Seu nariz era composto por 2 buracos escuros. Sua boca, uma fenda fina. Ele estava girando distraidamente uma pequena estaca em sua mão. Você chegou, disse ele, olhando para cima. Percebendo a hostilidade persistente no rosto de Sun, ele permaneceu educado. Quando você atinge uma certa altura, explicou, muita coisa acontece, quer você queira ou não. Mesmo que você resista, as pessoas vão te empurrar para frente. Ele se virou e caminhou lentamente para o interior do palácio. Eu também não queria escolher a assimilação. Mas meu tempo está acabando. Já que você pegou a receptáculo de plasma estelar, que tal me fazer um favor em troca? Sun seguiu até o santuário interno. Tengen lhe entregou a estaca, que era a mesma usada para lançar a barreira anterior. Sun olhou para a verdadeira forma de Tengen, que não se parecia em nada com o deus adorado pelo grupo religioso das estrelas. Uma figura de 1 milênio atrás. Provavelmente alguém que já havia se assimilado uma vez. Após tal processo, a pessoa se assemelharia à receptora de plasma estelar, então ninguém sabia ao certo qual era a aparência original de Tengen. Para resolver o incidente completamente, havia apenas 2 caminhos. Deixar a evolução sair do controle e então pedir para alguém eliminar as consequências e apagar a raiz do problema, ou atrasar a evolução novamente. Mas o que os próximos 500 anos significariam para alguém agora? Ou para os superiores? Quando tudo isso acabasse, Rico Amanai poderia viver uma vida tranquila. Ninguém mais a incomodaria. Como posso ajudar? Sun ficou curioso. Estendeu a mão com um brilho carmesim na ponta dos dedos, tentando tocar Tengen. Tengen desviou. Surpreendentemente ágil. Sun retirou a mão. Tengen bateu na estaca curta. Uma barreira? Perguntou Sun. Sim, uma barreira, respondeu Tengen. A evolução física está se tornando mais difícil de controlar. Todos temem que eu me perca. Mas se eu deixar prosseguir enquanto mantenho minha consciência, esse medo desaparece. A resposta está na barreira. Você consegue ver almas. Você é habilidoso em técnicas de barreira. Então, você vai ajudar? Tengen olhou para ele e adoçou o acordo. Você não precisará se preocupar com a receptáculo de plasma estelar. Os superiores não a incomodarão mais. Sun pensou por um momento, depois bateu palmas com um sorriso. Não importava se isso ajudava Rico ou não. Ele estava simplesmente intrigado. Estou dentro. Ele sorriu de volta para Tengen. Capítulo 38. Durante esse tempo, todas as 5 versões de Sun Minamoto estavam incrivelmente ocupadas. A cabeça de mosca, após devorar um grande número de sua própria espécie, apresentou um ligeiro aumento de tamanho. Sun notou imediatamente e achou isso bastante estranho. O potencial de crescimento de um espírito amaldiçoado é definido ao nascer. É só uma questão de quão longe ele consegue chegar. Cabeças de mosca, por outro lado, nascem no auge, apenas para enfraquecer gradualmente até a morte. Mas esta era claramente diferente. Sun segurou-a na palma da mão, observando-a atentamente. Através da assimilação, a cabeça de mosca já havia se tornado parte dele. Ele havia tentado aumentar sua força há muito tempo, mas como sua natureza não havia mudado, ela permanecia uma cabeça de mosca, ainda presa à fragilidade inerente da maldição. E agora sua energia amaldiçoada havia crescido um pouco. Ele também notou um aumento repentino no desenvolvimento do cérebro. Ele ganhou alguma inteligência, o suficiente para comunicar ideias simples por meio de gestos e até mesmo entender a fala humana. Isso realmente surpreendeu Sun, no bom sentido. Afinal, mudança era progresso. Então Shiko Mishima apareceu, hesitante, insinuando que já era hora de ser promovida a feiticeira de grau 2.
Você disse que seria meu padrinho, ela o lembrou, enrolando uma mecha de sua franja no dedo. Sun encarou a expressão dela, interiormente exasperado. Insinuações sutis realmente não eram sua praia. Ele foi em frente e garantiu as 2 cartas de recomendação dela. Não foi difícil, havia muitos feiticeiros de grau 1 por perto. Yaga, Geto, Meimei, Gojo, só faltava pegar mais um e pronto. Como Yaga já havia lhe dado sua vaga de indicação final para o ano, Sun pediu a Suguru Geto para ser o outro patrocinador. Com as cartas em mãos, Chico imediatamente correu para completar a tarefa de promoção para o grau 2. Há anos, sua patente de feiticeira havia se tornado praticamente uma obsessão. Se tudo desse certo, ela finalmente passaria das funções de assistente, talvez até se tornasse uma feiticeira de recompensas. De agora em diante, trabalharemos juntos de uma maneira diferente, disse ela com um sorriso. Nenhum deles estava muito preocupado com a missão em si. Com sua força próxima ao grau 1, uma mera tarefa de grau 2 dificilmente seria um desafio. Enquanto isso, Rico Amanai, de alguma forma, acabou sob sua proteção novamente. Ela era uma ameaça, perseguindo galinhas e cachorros, literalmente. Nem mesmo seus morcegos, cobras ou falcões conseguiam escapar de suas garras. Nunca houve um momento de silêncio na casa. Rico, é claro, conseguia ver maldições e estava infinitamente fascinada pelos espíritos amaldiçoados que ele havia assimilado. Ela o bombardeava com perguntas sem parar. Ela até se escondia nos cantos para pular e tentar assustá-lo. Sun não tinha nenhum interesse nessas brincadeiras infantis. Então, toda vez, pouco antes de ela pular, ele silenciosamente colocava sua máscara branca fantasmagórica e a cumprimentava com uma surpresa. Cu. Olha ele. Ele me assustou de novo. Ela choramingava dramaticamente para Masamichi Yaga. Para ser justa, seus instintos não eram ruins. Ela sabia que pouquíssimas pessoas conseguiam controlar Sun, e Yaga era uma das poucas que mal contavam. Você já tem 15 anos. Pode parar de ser tão infantil, por favor? Yaga suspirou, esfregando a testa enquanto olhava para os dois. Isso, é claro, deixou Rico em pânico. O quê? Ele tem 15 anos? Só um ano mais velho que eu. Ela não entendeu o subtexto nas palavras de Yaga. Do lado de Tengen, Sun visitava os túmulos da estrela com mais frequência, trabalhando com Tengen para explorar como a autoconsciência poderia ser preservada. Ele tinha uma compreensão sólida de sua própria alma, mas quando se tratava da alma dos outros, nem tanto. A técnica da barreira fora ideia de Tengen, mas sua implementação precisava ser aprofundada entre os dois. Tengen não havia progredido muito ao longo dos séculos, então Sun estava basicamente começando do zero. Como exatamente a evolução acontece? Que mudanças vêm depois, boas ou ruins? Sun também estava curioso sobre a técnica de imortalidade de Tengen. Ele é imortal, mas ainda envelhece, e o envelhecimento eventualmente leva à morte. Quando esse envelhecimento atinge um certo ponto, a técnica desencadeia a evolução. Mas isso suprime o envelhecimento? Ou se libertar completamente dela? Os humanos geralmente vivem cerca de 100 anos, mas Tengen sobreviveu por milênios, fundindo-se com uma receptáculo de plasma estelar a cada 500 anos. Então isso significa que ele passa por um ciclo de envelhecimento de 500 anos? Por quê? Tengen já evoluiu? Sun imaginou que ele devia ter. Para ser honesto, ele estava ansioso para examinar o corpo do sujeito, mas Tengen sempre foi cauteloso e se recusou a deixá-lo chegar muito perto. Então tudo que Sun pôde fazer foi especular. Em termos mais familiares, os humanos são feitos de células, e dentro de cada célula existe um relógio biológico, os telomeros. Sua função é proteger os cromossomos e regular a divisão celular. À medida que as células se dividem, os telomeros encurtam. Células mais velhas têm telômeros mais curtos, as mais jovens mais longos. Quando os telomeros se desgastam demais, o envelhecimento acelera, e a célula se aproxima da morte. Uma coisa é certa, os humanos não podem impedir a perda de telomeros. Mas e se a técnica de Tengen diminuir essa taxa? Ou repõe os telomeros perdidos? Normalmente, uma célula humana perde de 50 a 200 pares de bases de telomeros a cada divisão e pode se dividir cerca de 50 vezes. Portanto, uma vida útil de cerca de 100 anos. Mas se cada divisão usasse apenas 5 pares de bases, uma célula poderia se dividir 500 vezes, estendendo sua vida para 1000 anos. Sun fez uma pausa e então começou a rir. Ciência? No mundo do Jujutsu? Ele havia se esquecido de como aquele lugar podia ser absurdo. Algumas técnicas simplesmente desafiavam a razão, como a imortalidade. Ele reajustou sua mentalidade. Para ele, a técnica de imortalidade de Tengen parecia fraca. Concedeu vida eterna, mas não força. Seu único trunfo real eram seus milênios de experiência com a barreira. Naturalmente, todas as soluções propostas pela Tengen giravam em torno de barreiras. Sun não conseguia parar de pensar naquele molusco do Ártico chamado Ming que viveu 507 anos. Quando os cientistas abriram sua concha para estudo, ele começou a morrer. Longa vida, mas frágil. Tengen não foi tão diferente, apenas trocou o casco por uma barreira. Você está pensando em algo desrespeitoso? Tengen perguntou de repente. Antes que Sun pudesse responder, Tengen se virou e pegou um pergaminho imaculado na câmara interna. Esta é uma coletânea dos meus insights sobre técnicas de barreira. Dê uma olhada. Continuaremos a discussão amanhã. Aqui vamos nós outra vez. Sun aceitou o pergaminho. Com o tempo, ele percebeu que Tengen era profundamente inseguro. Ele não saía dos túmulos da estrela há sabe-se lá quanto tempo. Nunca trabalhavam juntos por mais de 4 horas por dia. Era incrivelmente difícil para qualquer um vê-lo. O próprio Sun só tivera acesso após um longo período de observação. Quanto mais você vive, mais medo da morte você tem. Sun saiu dos túmulos e pegou o elevador de volta à superfície. A luz quente do sol o banhava, e era agradável. Sim, as pessoas deveriam viver sob o sol. Sem demorar, ele foi embora. Capítulo 39.
Sun Minamoto começou a estudar técnicas de barreira desde muito jovem. Embora não pudesse se comparar a Tengen, que havia acumulado conhecimento ao longo de 1000 anos, suas próprias habilidades não eram deficientes. Ele já havia trilhado seu próprio caminho há muito tempo. Enquanto outros ainda entoavam feitiços e faziam sinais de mão para lançar barreiras, ele já podia manipular o ambiente livremente, incorporando terrenos e elementos externos para construir barreiras à vontade. O dossiê fornecido por Tengen não era grosso. O papel era nítido e claramente um trecho recém-copiado. Listava principalmente estruturas de barreira protetora, a especialidade de Tengen. Ele também descreveu brevemente a natureza mutável das técnicas de barreira, os princípios de ligação e incorporação, como combiná-los para obter efeitos mais fortes e alguns métodos para configurar barreiras de vedação. Além disso, o dossiê mencionou casualmente as 10 principais barreiras do Japão. Não listou todas, mas destacou a primeira barreira de Tóquio, a segunda barreira de Tóquio e a barreira de Sendai, na prefeitura de Miyagi. Sun Minamoto balançou a cabeça. Com o mapa do Japão e alguns marcadores-chave, não foi difícil deduzir sua distribuição completa. De norte a sul, Aomori, Iwate, Miyagi, primeira barreira de Tóquio, segunda barreira de Tóquio, Aichi, primeira barreira de Kyoto, segunda barreira de Kyoto, Hiroshima e Kagoshima. Depois havia a barreira de Hokkaido, ao norte de Aomori, lar da seita Ainu Jujutsu, uma organização equivalente aos escalões superiores do Jujutsu. Isso essencialmente completou o mapa mundial do Jujutsu. O palpite pode não ser totalmente exato, mas chegou perto. O Japão não era tão grande assim. Ele poderia simplesmente ir conferir pessoalmente. Sun já havia reconhecido o potencial das técnicas de barreira há muito tempo, mas ele as estudava de forma isolada, sem nenhum ponto de comparação real. Agora, com um exemplo vivo como Tengen bem na sua frente, sua curiosidade foi totalmente aguçada. Graças ao seu domínio das técnicas de barreira, Tengen se tornou essencialmente divino em grande parte do Japão. Onisciência. No mundo do Jujutsu, ele era amplamente conhecido como feiticeiro onisciente. Mas quando se trata do estado atual das técnicas de barreira, a característica mais notável era a cortina, um tipo de barreira invisível para não feiticeiros, usada para isolar maldições. As cortinas geralmente também vinham com efeitos extras, como bloquear sinais de celular ou permitir que feiticeiros detectassem quando elas estavam danificadas. Os feiticeiros modernos poderiam, na melhor das hipóteses, adicionar algumas condições adicionais para efeitos bônus. Foi isso. Tudo parecia tão limitado. Comparados ao uso de barreiras por Tengen, eles eram mundos à parte, um era divino, o outro mundano. A razão era simples. Técnicas de barreira eram difíceis de aprender, e o conhecimento avançado necessário para dominar técnicas de alto nível era acumulado por um punhado de elites. Se eles não conseguissem aprendê-lo, ninguém mais tinha permissão para aprender. O que o mundo do Jujutsu mostrava ao feiticeiro comum era apenas a ponta do iceberg. O próprio Sun só obteve acesso às técnicas de barreira graças a Masamichi Yaga. Ele não conseguia entender essa estagnação autoimposta. Reunir a sabedoria dos talentosos para impulsionar o mundo do Jujutsu, inovando continuamente técnicas amaldiçoadas, só havia benefícios nisso. Mas algumas pessoas tinham muito medo de perder suas posições para competir. Então, se agarraram ao poder, drenando o poço até secá-lo. Assim, as coisas apodrecem com o tempo. O grupo religioso estrela, os Tengen os superiores, eles não eram exceção. Sun folheou o dossiê rapidamente. O conteúdo era leve e fácil de digerir. Honestamente, ele achou isso decepcionante. As técnicas eram apenas as mesmas velhas ideias em uma embalagem nova e brilhante. Mesquinhas, na verdade. Ele prefere trilhar seu próprio caminho. Ele jogou o dossiê de lado e pegou um livro sobre formações, algo que ele havia adquirido deliberadamente há muito tempo. Para as pessoas comuns, as barreiras eram vistas como dependentes de poderes especiais. Sem esses poderes, eram descartadas como fantasia. As formações, por outro lado, foram desenvolvidas por meio de estratégia militar, formações de batalha projetadas para maximizar o poder de combate de uma força e garantir a vitória. A implantação adequada fez delas verdadeiras formações. Matrizes tecnológicas, estruturas naturais estranhas. Ecos de formações podiam ser encontrados por toda parte, demonstrando um poder incrível. Após gerações de refinamento, agora eram altamente avançados. O termo formação variava dependendo de como era interpretado. Seu escopo pode se estender desde os movimentos cósmicos das estrelas até o efeito do Sol e da Lua na geologia e nos campos de energia da Terra, até a influência das datas de nascimento na personalidade e nas emoções. Tudo isso não estava profundamente conectado às maldições? Sun riu baixinho. Ele gostava de começar com pontos tangíveis e firmes e, aos poucos, abrir caminho até o topo. Enquanto outros feiticeiros trilhavam o caminho tradicional para o poder passo a passo, alguns costumes ultrapassados e conhecimentos bloqueados precisavam ser destruídos, transformados em pó, para que uma nova fundação pudesse ser construída. Da origem única, 2 forças e 3 poderes. Aos 9 palácios, 10 direções, 12 ramos terrestres e os 24 métodos de montanha. Não seria mais interessante construir um sistema de formação baseado em maldições? Inspirado, Sun tirou a camisa e começou a reconfigurar sua barreira de sigilos. O espelho feito de cabeças de mosca ainda protegia seu coração. Usando-o como centro, as linhas pretas formadas pelas cabeças de gafanhotos, crânios e cabeças de sacos de papel se torceram em movimento, alinhando-se com as direções dos 8 palácios. Então, sobrepondo cada segmento de 15 graus com as 24 montanhas, surgiu uma estrutura semelhante a uma bússola. Sun se moveu com determinação. Levantou-se e disparou casualmente um flash negro. O ar se distorceu e um vórtice negro do tamanho de uma cabeça humana se abriu. Ele estendeu a mão para dentro dele, seu braço emergindo de um ponto logo à frente.
Desta vez, ele não usou a técnica espacial da cabeça de gafanhoto. Era puramente a distorção espacial causada pelo flash negro, intensificada pela sensibilidade espacial da formação. Juntos, eles imitavam uma técnica espacial adequada. Sua mente voltou no tempo. Ele havia aprendido o flash negro inicialmente por meio de técnicas espaciais. Agora, ele estava usando o flash negro para replicar técnicas espaciais. Ele se sentiu satisfeito. As habilidades que ele próprio desenvolveu sempre pareceram mais naturais do que as técnicas que ele havia assimilado. Elas combinavam com o seu ritmo. Com refinamento e maestria contínuos, ele estava confiante de que um dia poderia substituir, talvez até superar, as técnicas espaciais convencionais. Retornando seu foco, ele se perguntou se poderia otimizar ainda mais a estrutura de seus olhos? Usá-los para construir uma formação e recriar o lendário conjunto estelar celestial? Ou organizar todo o seu corpo na formação geral divina de Shengu? Sun balançou a cabeça, tentando clarear os pensamentos. Passar tempo com Rico Amanai o deixou um pouco Shunibyo? A culpa foi toda de Rico Amanai. Talvez ele realmente devesse começar a estudar astronomia, aprofundando-se na mecânica celeste e na estrutura do universo. Também não faria mal pesquisar lendas de deuses e budas. Muitas de suas melhores ideias vieram desses mitos. Anatomia, astronomia, geografia, teologia. O caminho da evolução estava dentro deles. Sun bateu palmas e sorriu. E quanto a Tengen? Ele não entende nada sobre evolução. Capítulo 40. Na passagem sem fundo e em espiral. Passos ecoavam contra as paredes de pedra, fazendo o espaço parecer ainda mais vasto e silencioso. Sun Minamoto havia retornado mais uma vez às tumbas da estrela. Ele havia temporariamente deixado de lado seus pensamentos sobre a evolução de Tengen, voltando-se para a análise de sua alma. Os dois estavam trabalhando em conjunto. Tengen estava ocupado criando uma barreira para atrasar sua evolução o máximo possível. O tempo estava se esgotando. Sun estava por perto. Em sua paisagem mental, a alma de Tengen jazia sob uma árvore imponente em uma extensão plana de grama. Ela contemplava um céu estrelado. As estrelas brilhavam, como se o encarassem de volta. Já ouviu falar de USB de memória? Sun voltou à realidade visivelmente animado. É como copiar as memórias e a consciência de uma pessoa para um pendrive. Quando necessário, você o conecta ao cérebro e o lê, restaurando seu senso de identidade. Tengen olhou para ele, confuso. Sun de repente sentiu como se estivesse tentando ensinar um ancião da aldeia a usar um smartphone. Ele tentou outra abordagem. A alma e o corpo estão profundamente interligados. Ambos são essenciais à vida. O desafio que enfrentamos é como contornar a técnica da imortalidade e separar a alma do corpo. Ele continuou. A palavra alma é muito ampla. Inclui espírito, vontade, memória, pensamento. O que podemos fazer é extrair apenas a parte mais vital, deixar o resto evoluir com o corpo e então, reinserir o núcleo mais tarde para resgatar seu senso de identidade. Ele circulou em torno de Tengen. O próximo desafio é reintegrar essa parte extraída à versão evoluída. O método importa. O tempo também. Essa parte depende de você. Isso é difícil. Nem eu consigo prever a direção da minha evolução. Não sei o que meu corpo ou alma se tornarão. Não tenho certeza se conseguiria me encontrar novamente no desconhecido, disse Tengen após um momento de reflexão. Sua hesitação só aumentou sua determinação. Como esperado, Sun achou isso problemático. O maior obstáculo ainda era a personalidade de Tengen. Se o pior acontecer, descartar a carne e ascender pela barreira, ele ofereceu como último recurso. Você quer dizer tratar a barreira como corpo? Exatamente. Se tudo mais falhar, abandone tudo e guarde sua consciência em uma barreira. Vocês budistas não enfatizam o cultivo espiritual? O corpo é apenas uma jangada para atravessar o mundo. Uma vez que você chega à costa, a jangada não é mais necessária. Tengen ficou sem palavras diante daquela tagarelice filosófica, mas ainda assim viu lógica nela. Se já está fora de controle, então é melhor separarmos a alma antes. Não, apenas a consciência. Mirar apenas na consciência seria muito mais simples. Tengen murmurou para si mesmo. Se encontrarmos um recipiente adequado para a consciência, poderemos até nos libertar completamente da técnica e alcançar a imortalidade. Continuou Sun enquanto o ferro estava quente. Deixe o corpo em desordem e a alma incompleta comigo. Um problema que atormenta o mundo do Jujutsu há 1000 anos é resolvido, e o equilíbrio permanece intacto. Que motivo para comemorar? Era como aquele velho enigma. Como colocar um elefante na geladeira? O primeiro pensamento da maioria das pessoas é que um elefante é grande demais e uma geladeira pequena demais, nem carne moída caberia. Aí elas ficam presas nessa mentalidade. Na verdade, são apenas 3 passos. Abrir a geladeira, colocar o elefante e fechar a geladeira. O pensamento das pessoas sempre se limita a suposições. Uma geladeira doméstica típica tem capacidade para cerca de 100 litros, e as pessoas se fixam nesse número. Mas a questão nunca dizia o tamanho do elefante ou o tamanho da geladeira. Voltando à questão principal, é simplesmente uma questão de como mover o elefante, ou melhor, como extrair a consciência, armazená-la externamente e encontrar o momento certo para reintegrá-la à alma. Mesmo que a fusão falhe, a única preocupação é como mantê-la funcionando fora do corpo. O pensamento de Sun era sempre irrestrito. Se um método não funcionasse, sempre havia outros. Por exemplo, ele poderia usar sua própria técnica para assimilar Tengen completamente sem apagar sua consciência. Isso resolveria completamente o problema da evolução. É claro que Tengen jamais aceitaria isso. Ninguém entregaria o controle de sua vida e morte a menos que não tivesse escolha. Havia também a possibilidade de assimilação parcial, interferir na evolução de Tengen ao fazer com que suas técnicas colidissem. Isso, combinado com a força de vontade do próprio Tengen, poderia até mesmo permitir que eles guiassem a direção da evolução. Muitas opções. Tudo dependia da escolha de Tengen.
Mas não importa o método, desenvolver algo concreto e confiável inevitavelmente exigiria experimentação no próprio Tengen. Sun não insistiu, deu espaço para Tengen pensar. Depois de alguns dias, Tengen finalmente tomou sua decisão. Mesmo naquele momento crítico, ele ainda se arrastava por vários dias preciosos. Sun Minamoto não conseguia deixar de sentir que estava sendo indeciso demais. Sua decisão final foi criar uma memória USB. Sun Minamoto finalmente conseguiu o que queria, dissecando e pesquisando minuciosamente. Uma alma e um corpo que duraram 1000 anos certamente aguentariam uma surra. Mas após repetidos experimentos, até Tengen atingiu seu limite. Por que você não aprende a técnica da maldição reversa? É tudo produção e nenhuma recuperação. Mesmo o corpo mais resistente não consegue aguentar para sempre. Sun Minamoto saiu dos túmulos das estrelas. A energia amaldiçoada no mundo do Jujutsu é energia negativa. Ela normalmente funciona através da combinação de negativo com negativo, somando 2 negativos. Essa energia negativa tende a ofender, mas não é adequada para a cura. Entretanto, quando você multiplica energia amaldiçoada negativa por energia amaldiçoada negativa, o resultado se torna energia amaldiçoada positiva. Essa é a técnica da maldição reversa. Essa energia positiva permite a cura física, mas exige uma manipulação de energia amaldiçoada incrivelmente refinada. Pouquíssimos feiticeiros de Jujutsu conseguem executá-lo. Até Satoru Gojo o domina apenas pela metade, ele consegue curar a si mesmo, mas não aos outros. A habilidade de Sun Minamoto em manipular energia amaldiçoada era inquestionável, e ele já havia compreendido o conceito de negativo vezes negativo é igual a positivo. O que realmente o deixou perplexo foi a própria ideia de positivo. Afinal, os rótulos positivo e negativo são construções humanas. A energia amaldiçoada em si não possui tal natureza inerente. Ele sabia fazer adição, ele sabia fazer multiplicação. Mas qual era o significado por trás do 1 em menos 1 vezes menos 1, igual a 1? Foi justamente porque ele entendia muito bem a energia amaldiçoada que esse conceito limitado lhe escapava. É hora de encontrar Gojo, ou Shokuyeiri. Se ele pudesse vê-lo apenas uma vez, ele poderia encaixá-lo em uma fórmula e compreender completamente a técnica da maldição reversa. Quando Sun Minamoto encontrou Shokuyeiri, a equipe de 3 pessoas estava em aula. Mas a Michi Yaga estava no pódio, dando uma palestra. O trio abaixo, bem além de Suguru Geto, eles estavam fazendo suas próprias coisas. Sun Minamoto olhou para o céu, pressionou o rosto contra a janela e murmurou: "Seja um professor com dignidade, sensei, não ultrapasse o tempo." Mas a Michi Yaga fez uma pausa, recusando-se a olhar para o rosto na janela. Depois de um momento, uma veia latejou em sua testa. Ele bateu no púlpito. Aula encerrada. Passar do horário havia se tornado um hábito tão grande que faltar um dia o deixava com uma sensação de vazio. Naquele momento, mas a Michi Yaga se sentia completamente deslocado. Ele saiu da sala de aula e se aproximou de Sun Minamoto. Sun Minamoto contornou e foi direto para a sala de aula. Ele se aproximou de Shokuyeiri, arrastou uma cadeira e sentou-se em frente a ela. Apoiando o cotovelo direito na mesa, perguntou: "Shoku, como você usa a técnica da maldição reversa?" "Eu sei." Antes que Shoku pudesse responder, Satoru Gojo já havia entrado, cutucando-o repetidamente e tentando chamar sua atenção. Sun Minamoto o ignorou. "É sobre Tengen-sama." Suguru Geto também se aproximou. Em sua memória, Sun Minamoto podia curar, embora seus métodos não fossem exatamente gentis. Ultimamente, ele estava envolvido na evolução de Tengen-sama e agora, de repente, perguntava sobre a técnica da maldição reversa. Tinha que ter alguma relação. Sun Minamoto assentiu, mas não totalmente. Ele ofereceu uma explicação. A alma de Tengen não suporta experimentos repetidos, e não há tempo para esperar que ele se recupere. "Espere, a técnica da maldição reversa pode curar almas?" O homem de óculos escuros interrompeu novamente. "Algumas pessoas conseguem usar dessa forma." Shokuyeiri finalmente conseguiu dizer uma palavra. Ela olhou para Sun Minamoto, com inveja do tipo de talento com que algumas pessoas nascem. Satoru Gojo cruzou os braços quando Sun Minamoto o ignorou mais uma vez. As explicações da Shoko não fazem o menor sentido. Ele levantou os dedos imitando coisas como: primeiro você assusta, depois faz voshoshu assim, e então esvisvisvi. Quem diabos poderia entender isso? "É porque lhe falta imaginação." Shoko respondeu. "Quem poderia aprender assim?" gritou Satoru Gojo. "Agora entendi", interrompeu Sun Minamoto, pensando por um momento e interrompendo a discussão. Era como se menos um sempre viesse com um sinal de menos, mas mais um frequentemente ignorasse o sinal de mais. Energia amaldiçoada positiva funcionava da mesma forma. Sun Minamoto ficou pensando. De certa forma, a energia amaldiçoada positiva deveria ser o padrão, é mais compatível com feiticeiros humanos. Então, por que o mundo do Jujutsu usa a mesma energia amaldiçoada negativa que os espíritos amaldiçoados? Não, talvez a energia amaldiçoada não seja inerentemente positiva ou negativa. Talvez ela deva conter as duas coisas ao mesmo tempo? Um fio de energia amaldiçoada azul enrolou-se na ponta do dedo direito de Sun Minamoto, brilhando suavemente. Ele realmente entendeu? Os 3 ficaram atordoados. Então, um fio de energia amaldiçoada negra começou a se enrolar na ponta do seu dedo esquerdo. Os 2 dedos se aproximaram, preto e azul convergindo lentamente. Era como se pudessem ouvir o som da água encontrando fogo. As 2 energias amaldiçoadas estavam se cancelando. Sun Minamoto franziu a testa. Eles eram incompatíveis? Ou ele ainda estava fazendo algo errado? Como esperado, não seria tão fácil. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.